Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí do período entre guerras. Então eu fiz aí um rabisco para vocês, para eu poder explicar tudinho, tá? Bom, o que aconteceu? A gente já falou da Primeira Guerra Mundial, que ela começa em 1914 com aquele assassinato do Francisco Ferdinando, né? E aí a gente tem 3 períodos dessa guerra. A guerra de movimentação, a guerra de trincheiras e o último, que é a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Então, preste atenção. A gente tem aqui, quando os Estados Unidos entra na guerra, ele fortalece o lado da Tríplice Entente. E eles vão, então, resolver a guerra, tá bom? Aí, o Brasil, ele participa da guerra, da Primeira Guerra Mundial, só que ele participa só com médicos, enfermeiros e aviadores, pilotos de avião, tá? O Brasil tem uma pouca participação, mas uma participação muito importante, que é essa ajuda humanitária. No final, eles vão fazer um acordo, e isso vocês não podem esquecer, é o acordo chamado Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, ele fala realmente que a Alemanha foi a única derrotada. E aqui, gente, sabe quem vai ser o grande vencedor? Os Estados Unidos, tá? Então, por quê? Os Estados Unidos, enquanto a Europa tá toda destruída, aqui, ó, vitória dos Estados Unidos. Enquanto a Europa se reconstrói, porque ela não tem mais fábrica, não tem mais nada, então os Estados Unidos vai aproveitar esse momento e vai vender para a Europa, tá? Só que a Europa, ela vai se reestruturar, eles vão começar a produzir novamente. E quando isso acontece, aqui em 1929, os Estados Unidos tem uma crise. E os Estados Unidos é como se eles estivessem falindo, tá? Eles vão entrar nessa crise. Hoje a gente está falando então do período entre guerras, que é de 19 a 39. Esse período aconteceram muitas coisas importantes. Então, como eu falei, a vitória dos Estados Unidos. Em 29, a crise dos Estados Unidos. Em 1917, quando a Rússia aqui, ó, sai da guerra, ela faz a Revolução Russa e ela passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E lá eles vão colocar o socialismo. Aí, além de tudo isso, vai ter também um surgimento de uma política mais autoritária, que a gente chama de totalitarismo, governos totalitaristas, que significa governos intolerantes, governos autoritários, né? Então a gente tem o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então aqui a Alemanha e aqui Itália. Pessoal, esses nazifascismo, ele vai ser, todo mundo vai aderir a essas ideias, porque ele vai fazer com que a população fique confiante na recuperação da economia, tá? Bom, e o que vai acontecer? A Alemanha que estava derrotada, ela vai aproveitar isso daí e vai fazer a sua revanche. Então, através do Adolf Hitler, a gente vai começar a Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei aqui para vocês, que eu não lembro se eu já tinha falado ou não, mas na Primeira Guerra a gente tem 10 mil mortes, né? Mortes. Agora a gente tem, agora não, na Segunda Guerra a gente tem 61, ai gente, não é mil não, é milhões, não é mil não, eu pus errado aqui, é milhões, 10 milhões, e aqui 60 milhões de mortes, tá? Não é mil não, é 60 milhões, é muita gente que morreu nesse período da Segunda Guerra Mundial. Então é o seguinte, a gente tem nesse período entre guerras, né? Vocês vão assistir o vídeo, mas eu vou passar em cada aula um resumo para vocês. Então eu vou passar a Revolução Russa, depois eu vou passar o nazifascismo e depois a crise de 29. Então agora a gente começa, né, o nosso segundo bimestre com essa nova etapa. Aqui o fim da Primeira Guerra, com a derrota da Alemanha,
tá? A participação do Brasil, e agora a gente vai falar então do período entre guerras, que é de 19 a 39. E esse período entre guerras a gente vai falar sobre tudo isso. Revolução Russa, né, o comunismo na União Soviética, aí versus o capitalismo, né, que a gente sabe dos Estados Unidos. Aí a gente tem aqui então a crise deles, eles estão bem, mas eles vão entrar em crise, e o surgimento do nazismo e do fascismo, ok? Beleza, pessoal? Então, eu sei que eu fiz um rabisco aqui, né, mais ou menos para vocês, mas depois vocês vão entender direitinho. Conforme for falando mais um pouco, eu vou fazendo outros esquemas, tá bom? Então tá, agora eu vou passar então para vocês os exercícios e um resuminho dessa aula, beleza? Um beijo da professora e fiquem bem, fiquem com Deus, tá? E espero que a gente retorne em breve na sala de aula, tá bom? Até mais.